Hoje eu quero falar com você sobre aquele momento que a gente sente que a vida saiu dos trilhos um pouquinho. Não sei se isso acontece contigo, mas às vezes passa semana, meses e a sensação de que os bons hábitos que eu tinha implementado ficaram para trás lá onde eu estabeleci as metas que eu queria ter e eu nem lembro exatamente o que elas são. Se você sente que tua vida está nesse momento um pouco fora do rumo, fica aqui que esse vídeo é para você. É para mim também. Eu quero falar com você por que isso acontece. E mais importante, eu quero te dar 3 hacks. Como a gente pode recuperar a nossa energia, o nosso foco e trazer essa vida de volta para o rumo que a gente quer ir. Então vamos lá? Se você ainda não me conhece, eu sou a Débora e esse aqui é o espaço onde a gente conversa sobre práticas saudáveis, hábitos, pequenos truques e dicas para fazer a vida ficar cada vez melhor. Então vamos lá, sem enrolação. Hoje eu quero falar com você sobre esse momento que eu tô sentindo super na minha vida, um padrão que eu já diagnostiquei em mim mesma e que eu tenho certeza que se você não tá passando por ele, você já passou ao longo desse ano algumas vezes. Todo mundo passa por isso. Sabe aquele momento que você não tá querendo comer direito, que você não tá muito afim de fazer exercício físico, estudar nem pensar, enfim, não quer fazer nada, só quer sobreviver. Toda vez que eu entro nesse modo destruição, eu me sinto cada vez pior, até o momento que eu dou um tapa na minha cara e falo, Débora, vamos! Mas tudo isso tem uma razão de ser. E eu sempre falo aqui que quanto mais a gente, a parte do autoconhecimento, é a gente diagnosticar as coisas que acontecem com a gente para evitar que elas aconteçam ou para saber lidar. E esse momento é um deles. Esse momento que a gente não está querendo fazer muita coisa, que não come direito, não exercita e fica principalmente comendo mal, no scroll infinito. A gente sabe todas as coisas que a gente tem que fazer para melhorar a nossa vida, mas a gente às vezes não está afim de fazer. Por isso que a gente fala muito sobre hábito, a importância de tudo isso, mas vamos ao que interessa. Por que isso acontece? Eu fiquei pesquisando bastantes dias para trazer muito mais do que choramingo para vocês. Eu me deparei com a pesquisa dessa médica de Michigan que chama Lisa McLean e ela fala sobre uma coisa que chama decision fatigue, que seria mais ou menos um cansaço de tanto decidir. O primeiro dado que ela trouxe que me chamou muito a atenção é que uma pessoa normal toma em média 35 mil decisões por dia. Sim. Quando você pensa, você fala assim, não, é muita coisa, claro que não. Mas pensa, da hora que você acorda, escolhe o que vai vestir, o que vai comer, o que seu filho vai comer, o que seu marido vai comer, enfim, não sei, né? Cada um é de um jeito. Mas aqui em casa, por exemplo, meu filho tem uma mania que ele acabou de ter uma refeição, por exemplo, acabou de lanchar, ele vira pra mim e fala, mãe, o que a gente vai comer à noite? O que a gente vai jantar? Adolescentes, porque vocês são assim, sério. Enfim, então a sensação de que, principalmente para mim, né, ser esposa, mãe, trabalho fora, eu coordeno uma equipe, então são todas essas decisões que a gente tem que tomar ao longo do dia e vai ao encontro ao que a doutora McLean fala sobre estar cansado de decidir. À medida que você vai tomando mais e mais decisões ao longo do dia, basicamente prejudica a sua habilidade de continuar tomando essas decisões. É por isso que você chega no final do seu dia tendo decidido tantas coisas. Conta para pagar, todos os e-mails que você leu, a questão dos filhos, se você tem alguém na sua vida, que seja marido, namorado, enfim. Tudo que a gente decide vai nos inabilitando para tomar decisões ao longo do dia. E é por isso que a gente chega no final do dia esgotado. E mais interessante que um dos sintomas dessa fadiga decisional, estou inventando as palavras, vocês estão vendo, mas, exemplo, cansaço, esgotamento, brain fog, que é aquele anuviamento mental, que todo mundo, eu falo assim, nós estamos num momento que o brain fog ou é Covid ou é perimenopausa. Às vezes não, às vezes simplesmente estamos esgotados. E uma coisa que me bateu assim, plum,
super. Indecisão. Gente, eu acho que eu sou a pessoa que decide mais e que é mais indecisa no mundo. Meu marido fala assim, você acha que você é indecisa? Eu falo, eu não sei se eu sou indecisa. Será que eu sou indecisa? De sacanagem. Porque chega principalmente no final do dia, eu tô tão cansada, tô tão esgotada que eu não quero decidir nada. Eu, inclusive, uso muito essa frase. Adoro que decidam por mim. Não quero decidir mais nada. E esse é o pulo do gato. Infelizmente. Quanto menor a nossa habilidade em decidir, pior pra gente. Vou dar um exemplo. Esse final de semana já não começou bem. Quinta-feira eu não malhei porque eu tava em São Paulo. Daí sexta-feira eu também não malhei. Daí saí, bebi, no sábado saí, bebi, resumindo, não dormi bem nenhum dia, não me alimentei bem nenhum dia, não fiz exercício físico nenhum dia. Chegou no domingo, o que eu tava fazendo? Sentada na cama, comendo um pote de sorvete, do pote, sério, é o fundo do poço. Alguém vai falar assim, não, Débora, coitada, que isso, você tem que se permitir, não precisa ser tão xiita. Não funciona assim pra mim. Eu tenho que ser, xiita, e não é nem xiita, porque comer bem me faz bem. Eu sinto que eu estou cuidando de mim mesma. E esse é também o momento que a gente precisa de clareza. Porque o cuidar, como qualquer pessoa, vamos falar assim, como qualquer mulher, e eu acredito mais mulheres do que os homens, me julguem homens, mas a verdade é essa, é que a gente cuida de todos, de tudo e de todos. Você vai dar comida pro cachorro, se o isso, aquilo, nananã, você lavou a roupa e chega no final do dia, a última pessoa da qual você cuidou foi você mesmo. E aí você entra nesse ciclo horroroso de se sabotar. E você não come bem, você fica no celular scrolleando completamente coisas inúteis à toa, você não dorme bem porque você não comeu bem, você ficou fritando o cérebro no celular, passou do horário de dormir, dormiu pouco, no outro dia você acorda já um bagaço. E repeat, né? De novo, até que chega, você fala assim, tô há um mês nessa ladeira abaixo, o que é que eu devo fazer? Pois bem, segura. Vamos falar sobre o que a gente tem que fazer. Antes eu vou paralisar para falar que como eu comi sorvete no final de semana até as tampas e eu devia ter comido um iogurte com whey e granolinha, eu vou paralisar e vou fazendo uma granola enquanto a gente está conversando, porque time is money. Isso aqui é basicamente misturar, colocar no forno para assar. Mesmo assim, fazem 3 meses que eu só como granola industrializada. Então vamos começar. A história de fazer a granola, na realidade, não tem dificuldade nenhuma, simplesmente porque eu peço tudo porcionado, onde eu vou comprar lá a granel, mas é mais, na realidade, fazer alguma coisa por mim, porque eu sei o que eu gosto de comer, principalmente pelo fato de ter um filho que é mais restritivo para comer. Tanto eu quanto meu marido, a gente sente que a gente tá sempre comendo só o que ele quer comer. O que ele quer comer é hambúrguer. Tipo, sério, não aguento mais comer hambúrguer na minha vida. Tô misturando aqui as coisas enquanto a gente vai conversando. E é também a sensação de que, como a gente faz tudo para todo mundo, e a gente acaba dando para os outros toda a nossa energia, a gente chega no final do dia, a gente não consegue ler aquele livro que a gente quer, a gente não consegue pensar no projeto que a gente quer desenvolver para nós mesmos. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que reconhecer a história da fadiga por decisão, que é também um jeito de reconhecer o tanto que a gente faz. Porque a gente faz muito. A gente gosta de se criticar demais, mas a gente faz tanto pelos outros, por tudo, pelo chefe, assim, pela sua família, às vezes pelos seus pais que você cuida, e você não consegue nem comer uma comida saudável para se agradar. Ai, Deus. Vamos lá, então. O que eu vou falar aqui agora, todo mundo sabe. E é muito interessante você escutar um conselho um conselho que você já escutou antes. Falar, é verdade, a Débora falou, mas eu sei disso. Eu sei disso, assim, no fundo da minha mente. Mas talvez esse seja o clique que você precise para começar a fazer o que você sabe que você tem que fazer. Assim, tipo, é muito difícil, tá vendo? É só misturar. Só assim já fica tão bonito. Vou pôr coco. Bring it on. Mas, assim,
A primeira coisa que eu geralmente faço quando eu quero voltar para o meu estado, não quero falar produtivo, porque não é sobre produtividade, mas é um estado que eu tô me sentindo bem, que eu tô me sentindo também produtiva, mas tô me sentindo saudável, tô me sentindo animada, descansada. E é esse ponto que eu quero chegar com você, o descanso, porque a gente simplesmente não consegue valorizar o sono suficiente. Eu acho que parte do nosso recomeço, do nosso restart, mora justamente no momento que a gente vai descansar. É o finalzinho da noite que a gente precisa acertar para deixar amanhã mais energética, vamos assim dizer. É o final do dia que a gente precisa trabalhar, todo mundo fala isso, né? Que a rotina perfeita matinal começa no momento anterior, começa à noite. Então, quais são os 3 principais elementos que eu acho que são importantes para a gente fazer os nossos dias ficarem melhor e para a gente ter a energia que a gente precisa para retomar o nosso foco e o nosso rumo. Vamos lá. Tá no forno, enquanto isso a gente conversa mais um pouco. Tá, mais importante, como que a gente vai começar a restabelecer esse retorno para o trilho? Primeira coisa, reconhecer quão importante o sono é. Então, eu tenho visto muita gente falando sobre qual é a prioridade número 1 de saúde. Não é a dieta e não é o exercício físico, é o sono. Eu falo que o sono é muito subestimado. Quantas pessoas você conhece que falam assim, eu posso dormir quando eu estiver morto? Não, meu amigo, você não pode dormir quando você estiver morto. Você vai dormir agora, bem, para você garantir que você viva muito, 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 muito. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que mudou minha cabeça saber desse conceito, por quê? Escolher o seu horário de dormir. O que significa escolher seu horário de dormir? Não, eu preciso de 7, 8 horas. Vamos falar 8 horas. Então, eu acordo às 6, eu preciso dormir no máximo às 10 da noite. Não é bem assim, porque nem a melhor pessoa para dormir, aquela que está mais acostumada na rotina, deita na cama, papum e dorme. Você sabia que para você dormir as suas 8 horas necessárias para você descansar, para você acordar no outro dia revigorado, você tem que pelo menos passar 1 hora na cama? Você sabe que você tem que dormir 6 horas e que você calcula assim, qual que é o horário que eu tenho que acordar? Eu tenho que acordar às 6 da manhã, porque já começo o meu dia, eu levo meu filho na escola antes das 7, eu tenho que ir para a cama às 9. Se você vai para a cama, deitou na cama às 9 horas, você vai pegar no sono às 10 e assim por diante. E é claro que eu tô dizendo, você vai deitar na cama e é óbvio que você não vai pegar o celular e vai ficar rolando o celular. Gente, por favor, óbvio que não, né? Então, assim, fazer toda uma rotina noturna de tomar um banho, se você gosta de tomar banho antes de dormir, que eu acho que é fundamental, aquele banhozinho morno pra deitar e dormir. Mas tem uma frase que, se você quer dormir 8 horas, passe 9 horas na cama. É isso. Você vai deitar na sua cama 1 hora antes de fechar aquele horário. Uma coisa que eu acho interessante fazer também é colocar no celular. Por exemplo, 8 da noite. Isso na minha realidade, que acordo 6 horas da manhã. 8 da noite eu pego e coloco um despertador. Tipo, hora de dormir. Eu sei que é o horário que eu tenho que parar o que eu tô fazendo, subir, me preparar, escovar o dente, tomar meu banho e daí eu deito na cama às 9 da noite. Quando tem jogo do Corinthians, o meu marido me faz sofrer. Então, assim, estamos naquele processo onde o futebol deve ser deixado na sala de TV e não no quarto, mas assim, não é toda vez. E de verdade, às vezes eu penso em dormir em outro quarto. Mas vamos rezar pro Corinthians jogar um horário mais cedo. Vamos lá. Então, esse é o ponto fundamental. Escolher o seu horário de dormir. A partir do momento que você sabe o horário que você tem que acordar, você conta 8 horas a menos e acrescenta 1 hora. Pum! Você tem o seu horário de dormir. E para te ajudar a lembrar desse novo hábito que você e eu vamos implementar, a gente coloca um alarme no celular. Hora de dormir. Você faz tudo que você tem que fazer e deita lá 1 horinha antes das suas 8 horas. Que tal? Um outro ponto muito importante correlato a escolher a hora de dormir é eliminar a bagunça. Como assim? Claro que ninguém vai se sentir
super motivado, energizado e focado se acordar de manhã e olhar para a pia da cozinha, a pia tiver um demônio. Então você organiza tudo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser assim impecável. É só para que você não acorde de manhã, tá aquela panela de feijão que você esquentou, você fez à noite, que você achou uma brilhante ideia, jogar um monte de sabão, colocar uma água quente lá e falar assim, ah não, amanhã quando eu chegar vai estar tudo meio diluído, vai ser mais fácil limpar. Não vai, porque não vai te fazer bem acordar pela manhã, onde você estava se sentindo energizada, olhar aquela panela nojenta, com um monte de resto de comida, enfiar sua mão naquela água, agora fria, lotada de sabonete. Vocês entenderam. Não precisa ser uma coisa, uma mega organização. Dá um tapa na cozinha, pega o casaco que estava jogado no sofá ou pendurado na cadeira, essas cadeiras são ótimas para pendurar. Cata tudo e guarda, coloca num lugar onde a bagunça não fique à vista. Meu marido vai adorar isso, porque eu não sou a melhor pessoa que organiza a casa, devo dizer, só que está cientificamente comprovado. Uma casa bagunçada piora a nossa vida. Ela traz, quando você se depara com aquela bagunça, logo pela manhã, vem à sua cabeça todas as coisas que você tem que resolver antes de começar o seu dia. Casa arrumada, mente organizada. Anotou? Então vamos para o terceiro ponto. A dica número 3 parece bobeira, mas eu acho que ela é a mais simples e a mais importante. Tirar 5 minutos para você. Tudo isso aqui que a gente está conversando é basicamente o jeito da gente acordar e falar assim, eu preciso focar em mim, eu preciso de tempo para mim. Porque, vamos lá, passar do dia, você acorda, você tem aqueles pequenos momentos que você acorda, que você tem toda a atenção voltada para você. Você vai escovar seu dente, vai pentear seu cabelo, e daí você pega o seu celular, liga a TV e vem todo aquele monte de informação que tira a sua atenção para as coisas que deveriam ser importantes para você. E com o passar do dia, a gente se dá tanto para os outros, a gente cuida das pessoas ao nosso redor, que sejam dos pais, dos filhos, dos colegas de trabalho. Mas no final do dia, ao invés da gente pegar e deitar e ficar olhando o celular, prestando atenção em coisas que não fazem sentido na nossa vida, que tal 5 minutos de atenção plena para você? Não é muito, mas faz tanta diferença. Vamos dar um exemplo. Você pegou, foi para o seu quarto, que tal fazer uma oração, se você for uma pessoa religiosa, escrever algo que foi importante para você no dia, ler um livro, 10 páginas por dia, que se representa ao longo do ano inteiro, 12 livros. Então, 10 páginazinhas de um livro que você está querendo ler e faz horas que você não consegue pegar o livro e ler. Porque a gente não consegue entender o tanto de atenção que a gente joga fora e que implica na nossa qualidade de vida. Então vamos assim, 5 minutos para você. Agora esse momento é meu. Você vai fazer o que você quiser, seja tomar um banho demorado, ler um livro. Sabe uma prática que eu gosto muito, que eu aprendi com o Dr. Daniel Amen, que é um psiquiatra muito, muito legal. Ele fala assim, a prática de dizer o que deu certo hoje. O que aconteceu no meu dia que foi bacana. E às vezes é uma coisa bem besta, tipo assim, hoje eu tive uma reunião que eu não estava muito confortável, mas tudo deu certo na reunião, eu estava me sentindo bem. Ou então, eu consegui ir na academia e fazer 30 minutos de escada. São coisas pequenas. E só essa prática de agradecimento já são 5 minutos de mente plena que vai fazer a gente acordar mais disposto, mais feliz e mais focado. Então, eu te convido, com esses 3 hacks, a fazer só mais uma reflexão. O que é importante para você? Como que a gente vai recuperar o nosso foco, a nossa energia, a nossa atenção, com pequenas atitudes simples que vão mudar não só a nossa noite, mas também o nosso dia inteiro. Tenta fazer 1, 2 dias e depois comenta aqui embaixo o que fez diferença na sua vida. Vamos sair desse ciclo vicioso de coisas ruins e voltar para o nosso rumo? Eu te convido a fazer essa jornada junto comigo. Mas se esse vídeo fez sentido para você, dá um like, compartilha com quem precisa. São tão pequenas as atitudes, mas tão transformadoras que eu acho que todo mundo vai precisar escutar.
Ah, se inscreve no canal, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.